Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Depois de um tempo aí que eu fiquei sem postar esse tipo de mensagem, de estudo bíblico, e atualmente eu não estou no meu estado, né, na cidade onde eu moro. Eu estou um tempo fora e estou gravando aqui de uma forma um pouco diferente e espero que fique bom, tá bom? Hoje eu quero ler com vocês no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 93, a seguinte passagem bíblica. Leiam comigo. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Vou ler mais uma vez. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Amém? A palavra de Deus aqui, ela nos mostra que o salmista, ao escrever esse salmo que veio a ter o número 119, ele está falando uma série de coisas para o Senhor com relação ao, pelo menos nesse bloco, né, que o Salmo 119 é um salmo grande, é um salmo extenso. Na realidade, ele é o versículo, é o capítulo mais longo que tem na Bíblia. Se nós olharmos de todos os capítulos que a Bíblia contém, o Salmo 119 é o maior deles. Então, nesse bloco aí específico, que já é uma parte bem avançada dos Salmos, o salmista está se declarando a Deus, falando sobre a sua fé, falando sobre as decisões que ele tomou de andar com o Senhor. E aqui nesse ponto específico, no versículo 93, ele está dizendo para Deus que ele nunca se esquecerá dos preceitos do Senhor. Quais são os preceitos? As coisas que ele sabe que Deus quer que ele faça. Na realidade, ele está se referindo a tudo aquilo que a lei diz, tudo aquilo que o Senhor revelou com o passar do tempo até a época em que o salmista vivia, que era ali naquela época aproximada do reino do rei Davi, durante o reinado do rei Davi. Então ali Israel já estava estabelecido na terra prometida, já tinha estabelecido reis sobre a nação de Israel, e ali o povo vivia de uma forma servindo a Deus como Deus havia prometido para o povo quando eles estavam no Egito, que ele tiraria eles daquela terra, da escravidão, e levaria para uma terra que manasse leite e mel. Então o povo finalmente, depois de passar por muita coisa, depois de passar 40 anos no deserto, depois de passar períodos onde eles se afastaram de Deus ali na época dos juízes, agora eles estão vivendo, né, depois de passar pelo rei Saul e algumas coisas difíceis, algumas guerras, agora eles estão experimentando um período de vitória, um período onde eles estão começando a usufruir realmente daquilo que Deus havia dado para eles, né? E o Salmo 119 fala sobre um homem que olha para Deus, que conhece a Deus, e aqui no versículo 93 está dizendo: nunca me esquecerei dos seus preceitos, nunca. Ele está entrando aqui na questão de esquecer. É o que acontece com muitos de nós, né? No meio do povo cristão, no meio do povo de Deus, é muito normal, é muito natural nós nos esquecermos dos preceitos do Senhor, nós esquecermos, às vezes, até do que Deus já fez para nós, do que Ele já abençoou a nossa vida. O povo lá no deserto, eles haviam passado por uma série de coisas, mas eles se esqueceram que o Senhor libertou eles do Egito, que o Senhor deu água da rocha para eles beberem, que Deus os abençoava com maná que caía do céu, que Deus, inúmeras vezes, que Deus abriu o mar vermelho, deu vitórias para a nação de Israel sobre os inimigos. Então é muito natural, com o passar do tempo, nós esquecermos o que Deus já fez para nós esquecermos a importância de quem é Deus na nossa vida e esquecermos dos preceitos do Senhor, da lei dele. Nós vivemos em um mundo, a nossa atualidade, principalmente hoje, mas sempre foi assim, o homem se envolve com as coisas do mundo, e hoje, no mundo de muita informação, é muito fácil nós nos esquecermos dos preceitos do Senhor, é muito fácil nós voltarmos o nosso coração para aquilo que é mais fácil, que é imediato, e acabamos deixando os preceitos, a lei, os princípios de Deus de lado. O que precisa ser feito para que nós não venhamos nos esquecer de algo? E eu estou fazendo uma pergunta natural, não estou nem levando para o lado espiritual.
se eu não quero esquecer de alguma coisa, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estar sempre relembrando, né? Por exemplo, para eu ir bem numa prova, muitas vezes nós temos uma aula alguns meses antes de fazermos aquela prova. Então nós temos que revisar o assunto, nós temos que pesquisar o assunto, nós temos que ir a fundo e nós temos que ficar relembrando esse assunto inúmeras vezes para que nós não venhamos nos esquecer. Uma pessoa pode até falar uma língua, ela conhece um idioma, mas se ela não pratica esse idioma, com o tempo ela começa a se esquecer dos significados das palavras, de como se fala, como se entende. É natural nós nos esquecermos daquilo com que nós deixamos de lado, com aquilo que nós não fazemos uma revisão diária, semanal, mensal. Então aqui o salmista está dizendo que se ele não vai se esquecer dos preceitos do Senhor, ele vai cair naquilo que diz, como eu amo a tua lei, Senhor, medito nela dia e noite. Então nós temos que cultivar, nós temos que memorizar, nós temos que rever na nossa mente todos os dias, nós temos que ter comunhão com Deus, nós temos que estudar a palavra de Deus diariamente, porque senão nós vamos esquecer. E o salmista aqui diz, nunca me esquecerei dos teus preceitos. Eu vou voltar aqui o versículo na tela. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Ele diz o seguinte, eu não posso esquecer daquilo que me trouxe vida. Aqui a palavra vivificar é trazer vida, aquilo que estava morto. Nós temos uma vida física, mas espiritualmente, sem Deus, nós estamos mortos. Aquela pessoa que não tem comunhão com Cristo, que não tem uma comunhão com Jesus, que não anda com o Senhor, ela está espiritualmente morta. Então ele está falando, eu não posso esquecer daquilo que me vivificou. Não me esquecerei dos teus preceitos, pois por esses preceitos, o Senhor me tem vivificado. E ele usa, me tens vivificado. Ele usa assim num tempo como se fosse contínuo. O Senhor tem me vivificado, não é me vivificou no passado, foi só uma vez, não. O Senhor me tens vivificado. Ele está falando, é como se fosse uma manutenção diária. Eu não posso esquecer dos seus preceitos, porque esses preceitos, a palavra de Deus, ela me vivifica todos os dias, ela me ajuda, ela faz crescer a minha vida em todas as áreas. Olha só, eu separei aqui alguns versículos, 3 versículos que eu queria ler para vocês aqui, 3 não, 4 versículos, né? São 3 salmos, 4 salmos aqui, inclusive 3 dos 3 são do 119 mesmo, de outras partes desse salmo que nós estamos estudando, e um do Salmo 77. Acompanha aqui comigo na tela. Ó. Olha só, Salmo 77, 12. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. Olha que interessante, meditar e falar. É um princípio de estudar também, de estudo. Nós lemos, nós meditamos, nós pensamos, mas nós também falamos. Quando eu ensino algo, quando eu falo de algo para alguém, isso grava muito mais na minha mente. Uma coisa é eu estudar só para mim, e outra coisa é eu estudar para falar para alguém. Quando eu estudo para falar aqui com vocês, isso que eu falo grava mais na minha mente, no meu coração, do que se eu tivesse só estudado. E aqui a Bíblia ensina isso, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Isso vai fazer com que eu não me esqueça dos preceitos do Senhor. Olha só, versículo 15 do Salmo 119. Meditarei nos teus preceitos. Olha, de novo falando dos preceitos. Nos princípios de Deus, na lei do Senhor, na palavra de Deus. E terei respeito aos teus caminhos. Então, se eu meditar nos preceitos, esses preceitos, eu não me esqueço deles e eu vou respeitar os caminhos do Senhor. Eu vou andar de maneira correta. Olha só que interessante. Isso vai fazer com que eu ande bem. E automaticamente, eu andando nos caminhos do Senhor, eu sou abençoado. Essa palavra me vivifica e eu, uma vez vivificado, eu ando de acordo com o que Deus quer que eu faça. Olha só, Salmo 119, versículo 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos. Quer dizer, eu vou voltar minhas mãos, a minha atenção, a minha adoração para os teus mandamentos, para a palavra de Deus, que amei. Eu amei, mas eu vou continuar. Ele fala, levantarei. Vai ser. Eu amei no passado, como muitos. Lá no passado eu tive algo muito forte com Deus, hoje eu não tenho mais. Meu querido, minha querida, nós temos que transformar a nossa vida em uma comunhão diária com Deus, senão nós perdemos isso com o tempo. E eu sei que todos nós queremos ter comunhão diária com Deus, nós queremos experimentar Deus ao máximo. Nós precisamos disso. Levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei no passado, mas eu levantarei, futuro.
futuro, e meditarei nos teus estatutos. Eu continuarei pensando na tua palavra dia e noite, e com isso o meu amor pelo Senhor continua, as bênçãos do Senhor na minha vida continuam, e eu continuo sendo vivificado diariamente. Tem pessoas que andam por aí se sentindo mortas. Muitos de nós, às vezes, já passamos por uma parte da nossa vida que nós tínhamos morrido por dentro, morrido espiritualmente, e Jesus veio, entrou na nossa vida e nos vivificou. E é isso que ele está falando, os preceitos do Senhor, não quero me esquecer mais disso, porque foi isso que me trouxe vida. São esses preceitos que transformaram a minha vida e meu coração. Salmo 119, versículo 78, que fala aí embaixo. Confundam-se os soberbos. Confundam-se, aqueles que são soberbos, que sejam confundidos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Ele está falando, ainda que as pessoas me maltratem, ainda que os soberbos sejam contra mim, ainda que as pessoas me façam o mal, eu vou continuar meditando nos teus preceitos, Senhor. Por que ele fala isso? Porque esses preceitos me vivificam. Esses preceitos todos os dias me trazem vida. Olha só o que o Salmo 19, um salmo muito conhecido, do versículo 7 ao versículo 10 diz, inclusive tem até algumas canções que falam sobre isso, tem um hino muito tradicional na igreja cristã que fala sobre isso. Olha só, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor, a palavra de Deus é perfeita. E o primeiro resultado que traz essa palavra, refrigera a alma. Quantas pessoas estão com a alma seca, estão com a alma morta, estão com a alma angustiada? Ele está falando, refrigera. A lei do Senhor, a palavra de Deus, todos os dias ela pode trazer refrigério à alma, vivifica a alma. Mas ele continua. O testemunho do Senhor, quer dizer, aquilo que o Senhor testemunha na sua palavra é fiel, quer dizer, vai se cumprir, é fiel, nós podemos confiar. E dá sabedoria aos simples. Aquele que é simples de coração, aquele que as pessoas falam que é simples também no entendimento, ou que não tem muitas posses, que é simples aos olhos do mundo, a palavra de Deus vai dar sabedoria, então ela vivifica a vida dos simples. É o que ele está falando, traz vida, e para nós todos os dias vai nos dar sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos, eles são corretos, né? Retidão, vem de ser correto, de ser tudo certinho, e alegram o coração. Olha só, os preceitos do Senhor, eles alegram o coração. Ele falou, eu vou meditar nos teus preceitos, eu não vou esquecer dos teus preceitos, foi o que nós lemos. Os preceitos do Senhor, aquilo que o Senhor ensina, alegra o coração. E quantas pessoas estão com o coração triste, o coração abatido, né? Como eu disse da alma, a alma morta, a alma triste, apagada, e os preceitos do Senhor refrigeram a alma. Os preceitos do Senhor, eles alegram o coração, mas ele continua, o mandamento do Senhor é puro, não tem impureza nele, e ilumina os olhos. Quantas pessoas têm os olhos tristes, os olhos caídos, os olhos pesados de tanto chorar, né? Os olhos que não conseguem olhar para nada bom, nada que vale a pena, mas a Bíblia está dizendo que o mandamento do Senhor, por ser puro, ele ilumina os olhos. Então, ele refrigera a alma, ele dá sabedoria aos príncipes, aos simples, né? Dá sabedoria aos príncipes também. Se os príncipes buscarem a palavra de Deus, eles também serão salvos, né? Serão sábios, salvos e sábios, né? Alegram o coração, ilumina os olhos. Tudo que o Senhor faz é bom. E ele continua, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Se ele traz algo para nós que permanece eternamente, ele está falando de eternidade para nós também. Então nós vemos que os preceitos do Senhor também nos trazem eternidade. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então também isso que nos vivifica todo dia, que é a palavra de Deus, também nos traz justiça, traz juízo sobre a nossa vida e traz justiça. Mais desejáveis são do que o ouro, mais desejável do que quantas pessoas estão, às vezes, indo atrás de Deus por causa do ouro, por causa da riqueza, por causa da prata. Eles querem enriquecer, eles querem, como se diz aí, prosperar, né? Prosperar é bom, mas tem gente que está atrás de Deus só por essas coisas. Ele está falando, o que Deus oferece é mais desejável do que o ouro. Muito mais, porque vivifica a alma e porque traz todas essas coisas, refrigera a alma, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre em nós. É isso que ele está falando. Isso é mais desejável do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino, do que muito ouro fino, do que uma quantidade muito grande do ouro mais precioso que tem. E é mais doce do que o mel. Então se a pessoa fala, eu também não estou atrás de
de riquezas, eu estou atrás de algo que me traz prazer na vida, eu quero sentir prazer, alegria na vida. Ele está falando, é mais doce do que o mel e o licor dos favos. Ele se refere a isso como dizer que traz uma satisfação pessoal. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, é essas coisas. E eu tenho mais, né? Eu queria, o nosso tempo aqui, eu não queria me estender demais, mas tem tanta coisa. Tem um outro caso aqui, é um outro versículo que eu queria ler para vocês, que na realidade são mais 3 aqui. Deixa eu só... Aqui. São mais 3 versículos. Olha só. Salmo 119 ainda, versículo 50. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Olha só o que o salmista está dizendo. A tua palavra, a palavra de Deus me vivifica, é o que ele falou. Eu não vou me esquecer dos teus preceitos, pois eles têm me vivificado. Eles me vivificam todo dia. Isto é a consolação na minha aflição. Quando eu passo por aflição, eu vivendo a palavra de Deus todos os dias, estudando a palavra de Deus todos os dias, eu vou ser consolado na aflição, porque essa palavra nos vivifica, ela nos traz vida. Ele continua, Efésios 2:1, agora se referindo ao Senhor Jesus, porque se ele disse no versículo 50 aqui do Salmo 119, nesse primeiro versículo aí da tela, que ele fala que a palavra me vivificou, lá no livro de João, João diz que Jesus é a palavra, ele é o verbo, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus é a palavra é a personificação de Cristo, de Jesus. Jesus, ele é a própria palavra. Então, em Efésios 2:1, sem medo de haver qualquer contradição nisso, Paulo está dizendo sobre Jesus, e vos vivificou, porque Jesus é a palavra, estando vós mortos em ofensas e pecados. É isso mesmo que está aí, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E depois, mais para frente, no versículo 5, Paulo continua falando, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, isso antes de conhecermos a Jesus, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Deus nos vivificou juntamente com Cristo, que é a palavra. E ele fala assim, pela graça sois salvos. Paulo está falando para nós, o que nos vivifica é Jesus. O salmista disse que nós somos vivificados por guardarmos os preceitos do Senhor. Então ele fala, eu não vou me esquecer dos preceitos do Senhor, porque eles têm me vivificado. Então nós vamos entender que os preceitos do Senhor é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a palavra de Deus e a Bíblia é a revelação de Cristo para nós, é a revelação de quem é Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a personificação, ele é a revelação de todos os preceitos do Senhor. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, toda ela aponta e nos revela e nos mostra quem é Cristo. Nós precisamos buscar a Cristo todos os dias para que nós não nos esqueçamos dos preceitos do Senhor e sejamos vivificados. E para terminar com essa palavra de hoje, para que você olhe para Jesus como a verdadeira palavra de Deus, como os preceitos do Senhor que nós não podemos esquecer, eu quero ler para vocês aqui Colossenses capítulo 2, versículo 13, que diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ele está falando que juntamente com Cristo nós fomos vivificados. Antes estávamos mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne. Isso quer dizer que nós vivíamos uma vida fora dos preceitos do Senhor, mortos em pecados, e a incircuncisão tem a ver como se nós não vivíamos como deveria ser vivido, que a circuncisão era uma aliança que Deus tinha com a nação de Israel. E agora Paulo está falando para uma igreja que foi alcançada pela pregação do Evangelho. Ele está falando, antes estávamos mortos, mas ele fala assim, quando nós estávamos mortos, ele nos vivificou juntamente com Jesus, com Cristo, perdoando todas as ofensas, todos os nossos pecados, nos trazendo salvação. E como nós vimos, refrigerando a nossa alma, dando sabedoria para nós, alegrando o coração, iluminando os nossos olhos, algo de uma vida eterna que ele nos traz, trazendo justiça sobre o seu Filho pelos nossos pecados. Jesus morreu por mim e por você. E o salmista, lá no começo, eu quero terminar lendo, deixando na tela aí exatamente o que ele fala. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. É uma declaração de amor dizendo, Jesus, eu nunca vou esquecer do Senhor, porque o Senhor transformou a minha vida e a transforma todos os dias.
Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que morreu por nós. Se você não conhece Jesus, se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, você pode entregar sua vida agora e dizer: Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, eu quero me entregar a Ti, eu quero viver uma vida junto com o Senhor. Você pode fazer isso agora, aí onde você está. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai passar a habitar em você e a partir de hoje sua vida vai ser diferente. Se você já fez isso e quer renovar os seus votos de amor com Jesus, fala: Senhor, jamais me esquecerei dos teus preceitos, jamais vou me afastar do Senhor, eu quero passar minha vida todos os dias com o Senhor. Por quê? Porque tudo que eu tenho aprendido na palavra de Deus me tem vivificado dia após dia. Eu sou vivificado hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém, meu querido e minha querida irmã? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei, compartilha, indica o vídeo para outras pessoas, enfim, faça a sua parte aí que eu vou fazendo a minha. Eu vou gravando os vídeos. Foi um prazer aí estar com vocês, né? E eu vou me despedindo e desejando a todos uma boa noite, que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus e nós nos vemos em breve, tá bom? Deus abençoe a todos, até mais. Tchau, tchau.